Antes de revelar quem é o melhor herói da temporada atual, tem uma coisa muito importante que você precisa entender primeiro. Neste momento, o Clash Royale está entregando 200 fragmentos de herói para todos os jogadores, só que tem um detalhe importante: se você gastar esses fragmentos de herói errado, isso pode literalmente travar o seu progresso no jogo. Então neste vídeo eu vou ranquear todos os heróis do Clash Royale, do pior para o melhor. Começando pela posição de número 10, temos a Mosqueteira, e olha meu amigo, a queda dessa carta é brutal. Nos últimos 2 meses, ela tomou nerf atrás de nerf, golpe atrás de golpe, e chegou a um ponto em que quase parece que essa carta perdeu sua identidade. O grande calcanhar de Aquiles dela é a sua habilidade. Para você ativar, você precisa gastar 3 de elixir, o que já é um custo bastante alto. Só que na prática, o que normalmente acontece é bastante frustrante. Você ativa a habilidade, coloca a torreta e ela desaparece instantaneamente. A situação chegou a um ponto tão absurdo que muita gente está dizendo algo que parecia impossível alguns meses atrás. A versão evoluída da Mosqueteira tá muito melhor do que sua versão heróica. Os números dela deixam muito claro isso. A Mosqueteira heróica atualmente tem uma taxa de uso de 1% e apenas 37% de taxa de vitória. Isso, meu amigo, é simplesmente devastador, uma das piores cartas do jogo. Agora, subindo um pouco na lista, na posição de número 9, temos a Mini P.E.K.K.A. E a verdade é que essa carta tá começando a decepcionar mais do que impressionar. Na temporada passada, ela recebeu um nerf que afetou bastante o seu desempenho. Só que a verdade é que o meta atual não tá muito favorável para a nossa queridinha. O meta atual simplesmente destrói a Mini P.E.K.K.A. Hoje existem enxames em praticamente todos os arquétipos do jogo, e como essa carta tem uma velocidade de ataque relativamente devagar, ela sofre demais para lidar com esse tipo de tropa pequena que aparece sempre em massa. Resultado, tá sobrando nada para nossa Betinha. Os números deixam isso bem claro também. Atualmente, a Mini P.E.K.K.A. heróica tem cerca de uso de 6% e aproximadamente 40% de taxa de vitória, e esses números despencaram ainda mais desde o nerf da última temporada. Chegando agora na posição de número 8, temos o Gigante Heróico. 2 meses atrás ele sofreu um nerf, e a grande mudança que fizeram foi reduzir 3% da sua vida. Só isso, esse foi o nerf da carta. Agora meu amigo, me fala com sinceridade, que diabo de diferença faz tirar 3% da vida de um gigante que tem quase 6.000 de vida e consegue arremessar tropas pelo mapa todo? O problema nunca foi a sua quantidade de vida. O verdadeiro absurdo dessa carta sempre foi a mobilidade da habilidade. Não é à toa que no final da temporada passada, muitos jogadores profissionais começaram a utilizar decks de gigante novamente. Combinação com Gigante Príncipe, Gigante Spark, Gigante Príncipe Spark voltaram com força para o meta, e vários decks extremamente insuportáveis começaram a aparecer na ladder por causa desse personagem. E olha, o único motivo pelo qual eu não coloco ele ainda mais alto nesse ranking é por causa do meta atual. Hoje existe muita construção defensiva e enxame de tropa que consegue lidar bem fácil com o gigante. Esses elementos acabam segurando um pouco o impacto dessa carta, mas contra praticamente qualquer outro arquétipo de deck, ele simplesmente consegue destruir. Na posição de número 7, aparece o Golem de Gelo. Apesar do nerf recente, ainda existem vários arquétipos onde essa carta continua parecendo muito forte. O motivo aqui é simples: a habilidade dele é extremamente poderosa. Por apenas 2 de elixir, o Golem de Gelo cria uma tempestade de neve gigantesca que causa dano nos adversários, desacelerando e congelando. O único problema dessa carta é a falta de versatilidade. Hoje ela aparece praticamente em apenas 2, no máximo 3 arquétipos de deck: Corredor 2.6, Ciclo de Balão e 3 Mosqueteiras. É justamente essa limitação que faz com que ela fique relativamente baixa no meu ranking, mas se você joga com qualquer um desses 3 arquétipos de deck que eu mencionei, a história já muda completamente. Nesses casos, o Golem de Gelo é sem dúvida um dos melhores heróis que você pode desbloquear. Subindo agora para a posição de número 6, a gente tem o Mago Heróico. Depois de um buff enorme na temporada passada, esse herói simplesmente dominou o meta, e por causa dessa força gigantesca, logo depois ele tomou um nerf, e isso já ficou padrão de costume da Supercell. Lança uma carta muito forte, dela quebra o meta, eles nerfam ela e ela fica balanceada ou uma bosta. Porém, ele ainda é uma verdadeira máquina defensiva. Hoje ele consegue parar pushes enormes praticamente sozinho. Não é tão roubado quanto antes. Hoje ele é apenas uma carta balanceada. Os números mostram que ele tem uma taxa de uso de 6% e praticamente 50% de taxa de vitória. Ele não é o herói mais roubado de todos na temporada atual, só que não muda o fato que ele continua sendo um dos heróis mais fortes do jogo atualmente. Provavelmente ele vai permanecer nesse patamar por pelo menos mais umas 2, 3 temporadas. Na posição de número 5 temos o Barril de Galego. Para mim, essa é facilmente uma das cartas mais subestimadas do Clash Royale. Muita gente comenta que ele parece fraco e que ele
ele é no máximo uma carta balanceada. Só que eu tenho uma teoria bastante boa sobre isso. Os jogadores ficaram tão acostumados a ver cartas completamente quebradas que quando aparece um herói que é forte e habilidade extremamente boa, eles automaticamente acham que ele é ruim. Só que na prática não é verdade. A habilidade do barril de galego permite que ele dê uma rolada uma segunda vez. E nessa segunda rolada, ele recebe 50% de cura. Na defesa, essa carta é extremamente sólida. O barril de galego consegue counterar várias das cartas mais irritantes do meta atual, como Goblin com dardo, Quebrador de muro e praticamente qualquer enxame de tropas. Por causa disso, deck de mineiro controle, gigante elétrico, gigante real estão se beneficiando muito com o valor que essa carta consegue entregar. Agora vamos subir um pouquinho para a posição de número 4, onde temos o Mega Servo. O Mega Servo tem a capacidade de se teletransportar diretamente até a tropa inimiga com menos vida em qualquer lugar da arena. Não importa se ela tá na linha de frente, atrás da torre do rei, ou então dando suporte em qualquer canto do mapa. Basta você ativar a habilidade e pronto, a tropa simplesmente desaparece. Aquele suporte que estava protegendo o push inimigo, já era. Aquela unidade com pouca vida posicionada atrás de um tanque, já era. Esse tipo de mecânica muda completamente a forma como os jogadores posicionam suas cartas. De repente, colocar tropas de suporte na parte de trás do campo de batalha deixou de ser algo seguro, um único botão, e o Mega Servo simplesmente atravessa o mapa inteiro para destruir essa carta. E a parte mais absurda é que essa habilidade custa apenas 2 Elixir. E de verdade eu fico me perguntando qual foi o doente da Supercell que pensou que um teletransporte atravessando a arena inteira seria uma mecânica equilibrada para uma habilidade de herói. Esse talvez seja um dos conceitos mais idiotas que eu já vi. Não é nem questão de número e de força, o próprio design da habilidade parece errado, e por isso tanta gente acredita que ela precisa de um rework o quanto antes. Na posição de número 3 temos os Goblins, e sendo bem sincero, essa carta é simplesmente um absurdo. Mesmo depois de alguns nerfs recentes, ela parece completamente fora da curva, com quase 30% de taxa de uso. Conseguir uma troca positiva contra essa habilidade é quase impossível. Quase toda interação contra essa carta parece estranha, desconfortável e, sendo honesto, meio injusta. O pior de tudo é que essa mecânica funciona em uma quantidade absurda de arquétipos dentro do Clash Royale. Deck de ciclo, deck de bait, deck de bridge de spam, todos esses decks sempre tiram vantagem. Não importa onde você encaixa essa carta, ela sempre acaba gerando valor absurdo com um compromisso mínimo de Elixir. E se você acha que esse conteúdo é um conteúdo que você gosta e que gera valor para você, antes de falar do top 2, deixa o like, se inscreve no canal. Caso você goste ainda mais do meu conteúdo, torne-se membro, que posto vídeos exclusivos semanalmente. Se você curtiu, se inscreve, tamo junto e bora para o top 2. Agora, avançando para a posição número 2, aparece o Cavaleiro Heróico. E aqui é onde opiniões começam a ficar bem divididas. Essa carta, pra mim, é o herói mais versátil que já existiu no Clash Royale. Para outras pessoas, ele está fraco e merece um top 5, top 6. Só que na minha opinião, ele é simplesmente muito sinistro. O Cavaleiro tradicional sempre foi aquela carta confiável, barata, resistente, consistente. Hoje você encontra essa carta em praticamente todos os arquétipos imagináveis. Deck de ciclo utiliza ele para segurar pressão com pouco Elixir. Deck de controle utiliza o Cavaleiro como uma base defensiva estável. Deck de beatdown utiliza ele como tanque secundário. E até arquétipos de cerco como X-Besta e Morteiro começaram a utilizar ele nas composições. E os números confirmam o impacto absurdo dessa carta. Atualmente, o Cavaleiro tem cerca de 20% de taxa de uso e aproximadamente 51% de taxa de vitória, o que é simplesmente insano para um herói. Na temporada passada, 5 dos 10 melhores decks do jogo estavam utilizando ele. Mesmo depois do nerf no raio da habilidade nesta temporada atual, sinceramente eu não vejo jogadores abandonando ele tão cedo. A verdade é simples, ele é flexível, confiável e fácil demais de encaixar em todos os decks. Mas agora chegamos ao topo, e aí não tem muito o que falar, cara, é o Arqueiro Mágico. A habilidade dele é ridícula. Primeiro, ele permite que o arqueiro desvie de feitiços, o que já é algo extremamente forte, porque os feitiços são o melhor counter dele. Depois disso, ele ainda cria um boneco que funciona como um mini tanque, praticamente como se fosse um cavaleiro absorvendo dano por ele. Mas não para por aí. Enquanto tudo isso acontece, o Arqueiro Mágico dispara 3 flechas ao mesmo tempo, com um alcance completamente insano de 15 quadrados. Agora, imagina a cena, sua torre sendo destruída por uma carta que tá praticamente do outro lado da arena. É simplesmente um absurdo. Por causa disso, muitos jogadores acreditam que ele vai se tornar presença obrigatória no slot de herói a partir de agora. Se você quiser competir no meta atual, as chances são enormes que você acabe abusando, utilizando e só comemorando com ele, que tá completamente quebrado. Se você curtiu esse vídeo, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal. Esse vídeo deu bastante trabalho, então um abraço, até o próximo vídeo.